Cristo, amados de Deus, mais uma vez estamos juntos para nesse vídeo falarmos a respeito do Evangelho do Reino de Deus. Nesta ocasião, nós queremos falar que o Evangelho do Reino de Deus é o Evangelho que a apostasia lançou por terra. Sim, senhores, o Evangelho que a apostasia lançou por terra. Se nós quisermos uma indicação clara e incontestável dessa realidade, que a apostasia lançou por terra o Evangelho do Reino de Deus, basta que olhemos os efeitos do Evangelho nos primórdios, no tempo de Jesus, da igreja primitiva, e os efeitos do Evangelho em nossos dias. O que acontecia naquela ocasião estarreceu o mundo daquela época. Isso foi falado, um testemunho claro de um perseguidor do Evangelho. Os homens que alvoroçaram o mundo, chegaram até nós. O Evangelho daquela época, o Evangelho do Reino de Deus, alvoroçou o mundo. Ainda que nos dias de hoje nós tenhamos uma corrida muito grande à igreja por parte das pessoas que vivem neste mundo, mas é pelo fato das pessoas estarem vivendo tempos de infortúnio, de tormento, ansiando por uma solução, do que pelo fato da igreja manifestar a glória de Deus como a igreja daquela época manifestava. Estava pensando comigo um dia desse, que Jesus, quando faz a multiplicação dos pães, antes de fazer a multiplicação dos pães, ele sobe ao monte e os discípulos se assentaram com ele. E o texto da multiplicação dos pães diz que acorreram multidões e ficaram 3 dias ouvindo Jesus falar. O poder do Evangelho, a atração que o Evangelho do Reino realizava, comparada com a realidade de hoje. Hoje, as igrejas têm que ter ar-condicionado, templos bonitos, bancos acolchoados, excelente música, instrumental afinadíssimo, tem que estar muito preparada, porque do contrário fica vazia. Mas 3 dias, 3 noites, no templo, sem comida, e no final, diz o texto que todos foram curados e de quebra assistiram àquela manifestação graciosa do poder do Senhor, multiplicando pães e peixes. Não precisa ir muito longe para se ver a diferença do Evangelho e para se perceber que a apostasia jogou por terra a verdade, jogou por terra o Evangelho do Reino de Deus e prevaleceu, o que fez prosperou. Nós vemos isso escrito na palavra de Deus. Lucas capítulo 13, versículos 20 a 21 diz assim: disse mais: a quem compararei o reino de Deus? É semelhante ao fermento que uma mulher tomou e o escondeu em 3 medidas de farinha até ficar tudo levedado. 3 medidas de farinha, o reino de Deus é semelhante a 3 medidas de farinha. Mas a apostasia é o fermento. Tirou todo o poder, toda a força alimentar da farinha, levedou tudo, maculou, manchou, jogou por terra a verdade. É hora de nós observarmos as diferenças do Evangelho do tempo de Jesus para o Evangelho de hoje e concluirmos que estamos caminhando por caminhos tortuosos, por atalhos, desvios, que nos desviaram do propósito
original de Deus estabelecido na eternidade. Urge que nos deixemos voltar, retornar para o caminho de Deus, para o Evangelho do Reino, a fim de que a glória do Senhor volte a se manifestar na igreja. 2 Pedro capítulo 2, versículo 1 diz assim: assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até ao ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Presta bem atenção que Pedro era parte daquela igreja gloriosa, parte da igreja de Jesus, era um apóstolo. E é ele que escreve assim, ele diz: assim também haverá entre vós falsos mestres. Veja bem que ele usa o termo no futuro, o verbo no futuro, haverá. Depois que o evangelho do reino foi pregado para testemunho e que alvoroçou por onde era pregado, mudando corações, fechando boca de reis. Sim, senhores, Pedro fala dos falsos profetas que enganaram, que desviaram os filhos de Deus. Esta verdade já vem sendo dita desde o livro de Daniel. O livro de Daniel é um dos livros mais excelentemente escritos sobre o reino de Deus. Olha o que diz no capítulo 8, versículo 12. O exército lhe foi entregue, olha só a palavra profética, o exército lhe foi entregue com um sacrifício diário por causa das transgressões e deitou por terra a verdade. E o que fez prosperou. Deitou por terra a verdade e o que fez prosperou. Ele está falando como se já tivesse acontecido. O exército lhe foi entregue, foi no passado. Mas isso daqui aponta para o tempo do fim, para frente. Lembram-se quando Daniel ouviu coisas inefáveis, quis entender, e o anjo disse para ele: vai-te, Daniel, porque essas coisas estão encerradas e seladas para o tempo do fim? Pois é, Daniel está falando desse tempo que antecede o fim, que a verdade foi lançada por terra e o que fez prosperou. Escravizou o exército lhe foi entregue. Que exército é esse? O exército de Deus, os filhos de Deus. Os filhos de Deus chamados para serem santos, para manifestarem a glória do Senhor na face da terra. Sim. Deitou por terra a verdade e o que fez prosperou. Em Daniel capítulo 8, versículo 25, esse que nós lemos é versículo 12, versículo 25 diz assim: por sua astúcia nos seus empreendimentos fará prosperar o engano, no seu coração se engrandecerá e destruirá muitos que vivem despreocupadamente. Tem cristão que está nem aí para a palavra, não importa o que a palavra diz, importa o que o pregador falou no púlpito. Vento de doutrinas, sim, não importa, perdeu o amor da verdade. Então destruirá muitos que vivem despreocupadamente, levantar-se-ão contra o príncipe dos príncipes, mas será quebrado sem esforço de mãos humanas. Glória a Deus. Glória a Deus, porque a palavra do Senhor promete que vai restaurar todas as coisas, a começar da restauração da palavra. O inimigo não prevalecerá. Ele pode até ter prevalecido durante algum tempo, mas em breve o inimigo cairá e o evangelho do reino será restaurado sobre a terra e a apostasia exterminada definitivamente para todo sempre. Assim seja, em nome de Jesus. Olá, amados de Deus. O Ministério Rios de Água Viva se alegra em oferecer a você a oportunidade de realizar em sua igreja
um seminário, congresso, série de conferências de avivamento. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Por isso, é tempo de anunciarmos a Igreja gloriosa para que ela se levante nesta terra. Temos certeza, sua igreja jamais será a mesma. Anote nossos contatos e ligue. Estamos esperando a sua ligação. Paz de Cristo.